A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Que o nosso Deus, depois de criar, de fazer tudo aquilo que ele havia designado, toda a sua criação, ele descansou. Se até o nosso Deus, ele descansou, por quê? Que muitas vezes estamos tão agitados, irmãos, e não queremos descansar, não queremos parar para observar aquilo que nós precisamos vivenciar. Tem muitas pessoas que não estão vivendo, porque estão muito agitadas, elas não conseguem parar para observar as coisas boas, as coisas mínimas, que Deus proporciona. Tem muita gente, irmãos, que fica tão focado e tão focada no grande, em ter as coisas grandes, em obter grandes vitórias, em ver grandes milagres acontecendo, que esquece muitas vezes de priorizar as mínimas coisas. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai valorizar quando a gente parar para observar. Não adianta você trabalhar tanto em algo e não usufruir daquilo. Não adianta você investir tanto em algo e não aproveitar aquilo que você está investindo. O Criador, ele criou, o nosso Deus, ele criou as coisas que ele criou com fases, com etapas. Houve o primeiro dia, houve o segundo dia, houve o terceiro dia, houve o quarto, houve o quinto, houve o sexto. Em 6 dias Deus criou tudo o que ele tinha para criar. Somente no sétimo ele descansou. Aqui eu me lembro do que diz um livro de Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez só, irmãos. Se Deus, que é todo poderoso, que poderia ter criado tudo em um só dia, não criou, por que nós vamos ter que fazer tudo de uma vez só? Por isso que tem muita gente, irmãos, com crise de ansiedade. Por isso que tem muita gente com depressão, frustrada. Por quê? Porque quer fazer tudo de uma vez só. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos e temos limitações. Declare comigo: eu sou ser humano e tenho limitações. Que é para você lembrar. Eu sou ser humano e tenho limitações. Pare de se cobrar, pare de querer fazer tudo de uma vez só. Respira, minha filha. Respira, meu filho, te diz o Senhor. O Criador é perfeito, o nosso Deus, ele é todo poderoso. Eu quero lhe chamar a atenção para este detalhe. Todo o poder está nas mãos dele. Se ele quisesse fazer tudo existir, em somente 1 segundo ele fazia. Mas ele nos mostra como exemplo, irmãos, que as fases, as etapas precisam ser respeitadas. No primeiro dia, o Senhor, ele fez, irmãos, ele criou aqui no versículo de número 2, vai nos dizer assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a terra, a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí no versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui você vai ver que foi o primeiro dia da criação. Deus, ele se limitou a fazer somente a luz brilhar na terra, e ele fez a separação entre luz e trevas. Você vai observar, meu irmão e minha irmã, que Deus não fez tudo de uma vez só.
Aí no versículo de número 6 em diante vai nos dizer assim: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Olha, Deus mais uma vez trabalhando aqui por etapas no segundo dia. Aí a Bíblia diz mais, versículo 9: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Aí aqui nós vamos ver mais. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Aqui nós vemos, irmãos, cada dia, Deus, ele trazendo o que necessitava ser feito, mas por etapas. O Deus Todo-Poderoso, ele trabalhou por etapas. E ele diz para você, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Você pode ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, você pode ser um excelente funcionário, um excelente esposo, um excelente filho, mas você não consegue fazer tudo de uma vez só. Pare de estar se cobrando demais. Tem pessoas, me revela o Espírito Santo, que estão adoecendo por causa da série de cobranças que tem em cima de você, que até você mesmo que se coloca nessa posição de muita cobrança. Tem gente, irmãos, que não é os outros que está cobrando a ele, não. Não é a esposa, não é o patrão, não é o pai, não é a mãe, não. É ele mesmo que se cobra, é ela mesmo que se cobra. E Deus está dizendo, não se cobre muito. Eu fiz meu filho e minha filha, a minha criação por etapas. Versículo de número 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Eu li para vocês todos os dias da criação, para você ver que Deus, ele dividiu cada dia para fazer uma coisa. Deus não fez tudo de uma vez só. Deus não fez os animais, os homens, as águas se dividirem na terra seca. Deus não criou tudo de uma vez só. Mas Deus, irmãos, ele trabalhou por etapas. E a Bíblia diz que quando ele terminou tudo, no sétimo dia, ele descansou, nos deixando o exemplo que nós precisamos parar um pouco, sim. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes curtir a nossa família, curtir os nossos pais. Meu irmão e minha irmã, usufruir daquilo que Deus nos entregou para que a gente possa nos alegrar no Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão vivendo porque querem fazer de um dia só toda a obra da sua vida. E Deus está dizendo, não tem como. É por isso que você se frustra, porque você é limitado. Eu li para vocês Gênesis primeiro todinho. Para você entender, irmã, por que você leu tudo? Para você entender que está escrito dentro da palavra que Deus trabalhou por etapas. Declare comigo: Deus que trabalhou por etapas está me ensinando que nem tudo é feito de uma vez só. O Deus que trabalhou por etapas está me ensinando que nem tudo é feito de uma vez só. Tem pessoas, irmãos, que ficam frustrados quando colocam uma meta e não conseguem cumprir a meta naquele dia. Se esforce, claro, faça a sua parte. Mas não fique exausto, não fique correndo atrás do vento, querendo fazer tudo de uma vez só. Lembre-se que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo vai passar. Peça a Deus para que você venha rever as suas prioridades conforme aquilo que Ele quer para a sua vida. Deus, o que é que eu tenho priorizado na minha história? Deus, será que eu tenho feito aquilo que tem te agradado? Ou será que eu tenho feito aquilo que eu acho que é bom para mim? Porque a vontade de Deus, irmãos, ela sempre vai ser melhor para a nossa história. E Deus quer sim que a gente descanse. Deus quer sim que a gente tenha tempos de lazer, tempos de alegria. É isso mesmo, se alegre. Você é cristão, você é cristã, mas você precisa se alegrar. Deus sabe. Deus te conhece. Tem gente, irmãos, que pensa que ser cristão é só fazer a obra o tempo inteiro, não cuida da família, que é o primeiro ministério, não cuida da própria vida, não zela da própria casa que Deus entregou. Tem muita gente que é enfornada o tempo todo na igreja, fazendo. Cuidado. Faça a obra do Senhor, mas lembre-se das etapas, lembre-se das fases, lembre-se das prioridades. A obra de Deus precisa ser prioridade na nossa vida, sim, mas nós não podemos esquecer, e Deus, ele sabe disso, que nós somos seres humanos, temos família, a qual Deus nos entregou e que é o nosso primeiro ministério. Porque quem não cuida bem da sua família, da sua própria casa, meu irmão e minha irmã, não está apto para fazer a obra. Se você não cuidar de você,
Se você ficar se enchendo de tarefas, seja ela secular, no seu trabalho, na empresa, aonde você estiver, ou seja ela na igreja, sabe o que é que vai acontecer? Você vai acabar adoecendo, porque você não vai cuidar de você. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão fazendo a obra doentes. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma caverna. Sabe por quê? Porque não cuidou de si. Porque não priorizou, meu irmão e minha irmã, ter um tempo de comunhão com Deus. Porque não priorizou o descanso que o próprio Deus, ele deixou na palavra dele, nos mostrando que ele descansou. Irmãos, Deus é todo poderoso. Deus não precisava descansar. Quando eu vejo Deus aqui descansando, eu entendo que Ele nos deixou o exemplo. E eu não estou te especificando que o seu descanso tem que ser no sábado, não. Eu estou dizendo para você que é um dia de descanso. É um momento de lazer. É um momento em que você precisa sair para distrair sua mente. É um momento em que você precisa se alegrar com os seus. É um momento em que você precisa fazer algo lembrando que você é ser humano. Porque você é ser humano, você não é super crente. Até Jesus tinha momentos de lazer, sabia disso? Jesus jantava na casa dos amigos, Jesus dialogava. Por que você quer ser mais do que Jesus? Tem momentos, irmãos, que a gente quer se comportar mais do que o próprio Deus. Parecendo que a gente é um Deus, a gente não é não, a gente é falho, é pó, a gente não é nada. Se Deus descansou, se Jesus tinha momentos de lazer, por que que a gente vai ficar o tempo inteiro fazendo as coisas como se não houvesse um amanhã, como se tudo tivesse que ser feito hoje? Priorize, em primeiro lugar, a presença de Deus. Priorize sua comunhão com Deus, independente de onde você esteja. Porque comunhão com Deus não é só ir para a igreja, não. A comunhão com Deus se começa em casa. A igreja é a extensão do que você faz na sua casa. Porque você não passa mais tempo na igreja do que em casa. Você passa mais tempo na sua casa, no seu trabalho. Pois é, a sua vida precisa ser a extensão do que você faz na igreja. Você não tem que estar na igreja para orar, para buscar ao Senhor, não. Você também ora e busca lá agradecendo a Deus, em comunhão com os irmãos, mas você precisa priorizar a Deus na sua vida. Deus tem que ser prioridade exclusiva na sua vida. Pronto, aprendeu a priorizar a Deus? Amém. Agora você aprende a cuidar do seu primeiro ministério, que é a sua família. Você cuida de você, da sua mente, das suas emoções, sempre estando em comunhão com Deus, aí cuida da sua família, aí você está bem, tá tudo organizado, pronto, agora cuida do ministério, agora cuida da igreja. Não seja uma pessoa sem sabedoria, irmãos. Porque tem muita gente sem sabedoria querendo atropelar as coisas e querendo fazer uma coisa atrás da outra, e Deus diz para nós através da palavra dele: não pule etapas, mas viva cada fase. Declare comigo: eu não vou pular etapas, mas eu vou viver cada fase. Eu não vou pular etapas, mas eu vou viver cada fase. Deus descansou no 7º dia de toda a obra que ele havia feito. Jesus tirava tempos para estar em festa, se alegrando com seus amigos, com os seus irmãos. Aí eu te pergunto: até quando você vai sobreviver? Até quando você vai querer fazer tudo de uma vez só e carregar o mundo nas suas costas? Lance, meu irmão e minha irmã, o seu fardo no Senhor. Lance aos pés dele. Coloque nas mãos de Deus aquilo que tem pesado aqui, ó. Porque Deus tem um cuidado especial para você. Pessoas aqui estão precisando descansar. Pessoas aqui estão precisando ter um tempo de comunhão com Deus a mais. Pessoas aqui estão precisando ter um tempo de comunhão com a família. Pessoas aqui estão precisando cuidar da casa, é limpar a casa. Limpar a casa também é fazer a obra, fazer comida também é fazer a obra, minha filha. Você está cuidando do seu primeiro ministério. Tem maridos aqui que estão precisando cuidar da esposa. Cuidar dos filhos, sair um pouco, passear. A sua família, canta, é o teu primeiro ministério. Se você não cuida bem dela, você não está apto para fazer a obra do Senhor.
Cuide de você, cuide do ministério, cuide primeiramente de estar em comunhão com Deus. E o restante, meu irmão e minha irmã, é acréscimo na nossa história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra que é um alerta. Deus, essa palavra que é um chacoalhão que a gente precisa sim ouvir. O Senhor descansou, Pai. Está aqui escrito na tua palavra, nos deixando exemplo. Nós precisamos descansar. Nós não somos, Pai, super crente, super mãe, super pai, super filho, não. Mas nós precisamos, meu Pai, nos abastecer, recarregar as nossas energias. Precisamos, meu Senhor, estar com uma saúde, meu Deus amado, psicológica, a saúde mental, a saúde emocional em dia, Senhor. Tem muitas pessoas que estão se sobrecarregando, achando que estão fazendo a tua vontade, mas não estão. Que o Senhor mostre para eles as prioridades, que eles venham rever aquilo que é prioridade, direcionado pelo teu Espírito Santo. Pai, abre os olhos daqueles, Pai, que estão cegos pela religiosidade. Abre os olhos daqueles, Pai, que estão neste exato momento, meu Deus, sentindo exaustos, Senhor, e que precisam descansar. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, mostrar para eles. Senhor, testificar o que diz na tua palavra, que o Senhor descansou, que o teu Filho amado Jesus Cristo, ele tirava momentos de lazer, que os teus filhos entendam que nós somos seres humanos e o Senhor nos conhece, sabe daquilo que necessitamos, e o Senhor, meu Deus amado, o Senhor é um Deus tão amigo que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor abra os olhos dos seus filhos, Pai, e mostre aqueles que precisam descansar, aqueles que precisam rever as prioridades, Pai. Mostre para eles aquilo que é para ser prioridade. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. E cada pedido, Senhor, seja visitado, cada nome, cada petição, e que todo milagre, meu Deus amado, que os teus filhos esperam, se for para honra e glória do teu nome, que venha acontecer na história deles. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de descansar. É tempo de você rever as suas prioridades. O Espírito Santo, ele vai te mostrar o que você deve fazer. Lembre-se, Deus descansou no 7º dia. E Deus, ele fez toda a sua criação por etapas. Nada pode ser feito de uma vez só. O nosso Deus, ele nos mostra, irmãos, que nós temos limitações. Ele é um Deus todo-poderoso, mas ele fez tudo por etapas, nos ensinando que nem tudo é feito em um só momento. Descanse, observe quais são as suas prioridades e o Espírito Santo vai te mostrar aquelas que você precisa rever. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.